Feche os olhos por um momento. Imagine que você está caminhando por uma cidade grande, movimentada, viva. Você ouve vozes, crianças brincando, ferreiros trabalhando. O barulho de um mercado cheio. Você sente o cheiro de comida sendo preparada, fumaça saindo das casas. A vida pulsando em cada esquina. Agora imagine voltar ao mesmo lugar, não daqui a 100 anos. Daqui a 50, ou talvez 30. E encontrar silêncio, apenas silêncio, nenhuma voz. Nenhuma fumaça, nenhum barulho. As ruas que antes transbordavam de vida. Agora são ocupadas apenas pelo vento. Os templos que um dia foram sagrados, agora servem de abrigo para plantas e pássaros. As casas onde famílias cresceram estão vazias. E o mais perturbador, ninguém sabe ao certo por quê. Ao longo da história, isso aconteceu mais vezes do que a maioria das pessoas imagina. Não estamos falando de pequenas aldeias, estamos falando de impérios. De civilizações com milhões de habitantes, com arquitetura monumental. Com sistemas de escrita, com economias complexas. Com exércitos poderosos. Povos que olhavam para o futuro com confiança. Que acreditavam que suas cidades durariam para sempre. Que construíam templos para os séculos. Que educavam seus filhos para um mundo que ainda existiria. E que desapareceram. Como uma sociedade poderosa simplesmente desaparece. O que faz milhões de pessoas abandonarem tudo o que construíram. O que transforma uma metrópole vibrante em um campo de ruínas coberto pela vegetação. E a pergunta que ninguém quer fazer, mas que este vídeo vai fazer, isso poderia acontecer novamente. Hoje você vai viajar por 5 civilizações. 5 impérios que pareciam destinados à eternidade e que foram derrotados. Pela natureza, pelos próprios erros, pela seca, pela guerra, pela ganância, ou por algo que os arqueólogos ainda tentam compreender. Mas conforme você ouvir cada história, preste atenção em algo. Porque os padrões que destruíram essas civilizações não pertencem apenas ao passado. Muito antes dos europeus chegarem às Américas, uma civilização extraordinária florescia nas florestas tropicais da América Central. Não era uma tribo primitiva. Era um império. Os maias construíram cidades que rivalizavam com as maiores da Europa e da Ásia. Tikal, na atual Guatemala, tinha mais de 100 mil habitantes no auge. Palenque, no México, era um centro cultural e político de enorme importância. Copán, em Honduras, era conhecida por sua arte e arquitetura refinadas. Mas o que tornava os maias verdadeiramente extraordinários não eram apenas as pirâmides. Era o conhecimento. Os maias desenvolveram um sistema de escrita complexo. Um dos poucos sistemas de escrita verdadeiramente independentes da história humana. Registravam história, registravam astronomia, registravam genealogia de reis, registravam guerras. E falando em astronomia, os maias eram astrônomos extraordinários, sem telescópio, sem instrumentos modernos. Apenas com observação cuidadosa ao longo de gerações. Eles calcularam a duração do ano solar com uma margem de erro menor do que a do calendário gregoriano. Eles previam eclipses, mapeavam o movimento de Vênus, criavam calendários que funcionavam com precisão desconcertante e criaram um sistema matemático que incluía o conceito de zero, algo que a Europa só adotaria séculos depois. As cidades cresciam, a população aumentava. O comércio prosperava entre cidades e estado, a arte florescia. A arquitetura se tornava cada vez mais sofisticada. E então, algo começou a mudar. O problema começou pela terra. As florestas tropicais onde os maias viviam pareciam inesgotáveis, mas não eram. Para alimentar cidades de dezenas de milhares de pessoas,
Enormes áreas de floresta foram derrubadas. Para cultivar milho, feijão e abóbora, para construir templos e palácios. Para produzir lenha. E conforme a floresta desaparecia, o solo começava a se esgotar, sem as raízes das árvores para segurar a terra. As chuvas carregavam os nutrientes, o solo que um dia produzia comida. Produzia cada vez menos. E precisava alimentar cada vez mais bocas. E então veio a seca. Pesquisadores que analisaram sedimentos de lagos na região encontraram evidências de secas prolongadas e severas. Entre os séculos VIII e X da Era Comum, não secas de uma estação. Secas que duraram anos, décadas. Imagine o que acontece em uma sociedade quando a chuva para. Os rios secam, os reservatórios esvaziam, as plantações morrem. A fome começa, e com a fome, o tecido social começa a se desfazer. As guerras entre cidades-estado maia, que antes eram relativamente ritualizadas, se tornaram mais violentas e frequentes. Cidades competiam por recursos cada vez mais escassos. Reis que antes eram venerados como intermediários dos deuses começaram a ser questionados por que os deuses não traziam chuva. A legitimidade política entrou em colapso junto com a economia. Entre os séculos VIII e X, as grandes cidades do sul foram abandonadas, uma por uma. Tikal foi abandonada. Copan foi abandonada, Palenque foi abandonada. Cidades que abrigavam centenas de milhares de pessoas ficaram em silêncio. A floresta voltou, lentamente, mas implacavelmente. As raízes das árvores penetraram nas paredes dos templos. A vegetação cobriu as pirâmides. A selva reclamou o que havia sido tirado. E por séculos, essas cidades ficaram escondidas, engolidas pela floresta, esquecidas pelo mundo. Os maias não desapareceram completamente. Seus descendentes ainda vivem hoje na América Central e no México. Mas a civilização clássica, aquela que construiu Tikal e Copan, nunca se recuperou. Agora viajamos para o outro lado do planeta. E mais fundo no tempo. 4.500 anos atrás. No que hoje é o Paquistão e o noroeste da Índia. Se você pudesse visitar Mondaro naquela época, ficaria impressionado não pela grandiosidade dos templos, não pela riqueza dos palácios, mas por algo muito mais surpreendente. A organização. As ruas de Moro eram planejadas em grade, com orientação precisa, como as ruas de Manhattan. Só que 4.500 anos antes de Manhattan existir. Mas o que realmente espantava os arqueólogos quando encontraram Mohenjo-Daro foi o sistema de esgoto. Cada casa da cidade tinha banheiro. Cada banheiro se conectava a uma rede de drenagem. A rede de drenagem corria por baixo das ruas e levava os dejetos para fora da cidade. Isso em 2.500 a.C., quando a maioria das cidades do mundo simplesmente jogava seus resíduos nas ruas. A civilização do Vale do Indo era extraordinariamente avançada em saneamento, tinham piscinas públicas, tinham poços de água limpa, tinham sistemas de coleta de lixo. E além de Mohenjo-Daro, havia Harappa e dezenas de outras cidades menores, espalhadas por uma área maior do que o Egito Antigo e a Mesopotâmia juntos. Em seu auge, a civilização do Vale do Indo pode ter tido mais de 5 milhões de pessoas. E havia o comércio. Mercadorias do Vale do Indo foram encontradas na Mesopotâmia. Artigos mesopotâmicos foram encontrados no Vale do Indo. Eles comercializavam com civilizações a mais de 2.000 quilômetros de distância, por rotas terrestres e provavelmente marítimas. Tinham um sistema de pesos e medidas padronizado, algo que facilitava o comércio entre cidades diferentes.
um tipo de padronização que a Europa só adotaria amplamente muito tempo depois. Havia também uma escrita, gravada em pequenos selos de pedra, usada provavelmente para marcar mercadorias e documentar transações. Mas essa escrita, até hoje, não foi decifrada. Ninguém sabe o que diz, ninguém sabe o idioma. Ninguém sabe o nome que eles davam a si mesmos. E isso torna o mistério do seu desaparecimento ainda mais profundo, porque eles não podem falar por si mesmos. Por volta de 1900 a.C., algo começou a mudar no Vale do Indo. As cidades começaram a declinar, mas de uma forma estranha. Não havia sinais claros de guerra. Não havia camadas de cinzas de incêndios massivos. Não havia esqueletos de batalhas. As pessoas simplesmente foram embora. Os arqueólogos perceberam que a qualidade das construções começou a cair, as casas ficaram menores. Os sistemas de drenagem começaram a ser mal mantidos. Os padrões de qualidade, que antes eram notáveis, foram abandonados. Como se a sociedade tivesse perdido a vontade de se manter. A teoria mais aceita hoje envolve o rio. O rio Indo e seus afluentes eram a base de tudo. Irrigavam os campos, forneciam água potável, permitiam o transporte de mercadorias e por razões que ainda debatemos. O curso desses rios mudou. Terremotos, mudanças tectônicas, alterações climáticas que afetaram as monções, alguns rios secaram, outros mudaram de curso. E cidades que dependiam deles ficaram sem água. Sem água, não havia agricultura. Sem agricultura, não havia comida. Sem comida, não havia cidade. As populações migraram para o leste, para o sul, para regiões com mais água, e as grandes cidades do Vale do Indo foram silenciosamente engolidas pelo deserto por 4.000 anos. Até que arqueólogos as encontraram no século XX e perceberam que havia existido ali uma das maiores civilizações da história, que quase ninguém conhecia. Agora vamos para o sudoeste dos Estados Unidos, para um lugar que parece a lua, cânions profundos, rochas vermelhas, paisagens que parecem pintadas. E escondidas nesse cenário impossível, existem cidades. Não cidades em ruínas no chão. Cidades construídas dentro dos penhascos, na parede vertical das rochas. Quem construiu isso? Um povo chamado pelos arqueólogos de Anasazi, palavra que vem do idioma Navajo e significa, aproximadamente, ancestrais dos inimigos. Os descendentes desse povo preferem o termo ancestral puebloans. E o que eles construíram ainda deixa os visitantes sem fala. Mesa Verde, no que hoje é o estado do Colorado. Ali existem mais de 600 estruturas construídas nas paredes dos penhascos, a maior delas, chamada de Cliff Palace. Tinha mais de 150 quartos e abrigava provavelmente mais de 100 pessoas. Construída sem ferro, sem guindastes, sem nenhuma ferramenta de metal, apenas com pedras, madeira, barro e uma engenhosidade impressionante. Mas por que construir nas paredes dos penhascos? A resposta mais provável é defesa. As moradias nos penhascos eram naturalmente protegidas, difíceis de atacar, fáceis de defender. O que sugere que os Anasazi viviam em um mundo com conflitos frequentes. Por séculos, eles prosperaram. Cultivavam milho, feijão e abóbora nos planaltos acima dos penhascos. Comercializavam turquesa com povos distantes, criavam cerâmica de alta qualidade. E desenvolveram uma vida espiritual rica, com cerimônias, rituais e uma conexão profunda com a terra. E então, no final do século XIII, por volta de 1300 da Era Comum, eles foram embora. Todas as comunidades do Sudoeste, abandonadas em poucas décadas.
Como se o gatilho tivesse sido puxado em toda a região ao mesmo tempo. E o que foi esse gatilho? A seca. De novo. Registros de anéis de crescimento de árvores antigas mostram que entre 1276 e 1299, a região sofreu uma das piores secas dos últimos 1000 anos, 23 anos de escassez de chuva. 2 ou 3 anos seriam devastadores. 23 foram impossíveis de suportar. Sem chuva, as plantações morriam sem plantações. Não havia comida sem comida. A tensão social explodiu. Arqueólogos encontraram evidências perturbadoras desse período. Esqueletos com marcas de violência. Ossos humanos com marcas de corte. Evidências de canibalismo em situações extremas de fome. Uma sociedade que havia funcionado por séculos começou a se despedaçar. E então as pessoas partiram para o sul, para o leste, para regiões com mais água. Elas não desapareceram da história. Os Anasazi provavelmente se tornaram os ancestrais dos povos Hopi, Zuni Pueblo, que ainda existem hoje. Mas as cidades nos penhascos foram deixadas para trás, em silêncio, onde ainda estão hoje, esperando visitantes e fazendo uma pergunta que nunca vai embora. O que acontece quando o clima muda e a comida acaba? No meio do Oceano Pacífico, existe um pedaço de terra que parece não pertencer a lugar nenhum. A ilha mais isolada do mundo, habitada de forma permanente. A mais de 3.500 quilômetros da costa do Chile. A mais de 2.000 quilômetros da ilha habitada mais próxima. E nessa ilha, existem 95 estátuas gigantes de pedra. Os Moais, cada um esculpido em pedra vulcânica, o menor tem 2 metros. O maior tem quase 21 metros. E pesam em média 12 toneladas. Como um povo sem tecnologia moderna, em uma ilha isolada no meio do oceano. Esculpiu e transportou estátuas de 12 toneladas. A história começa por volta do ano 1200 da Era Comum, quando os primeiros habitantes chegaram à ilha, provavelmente vindos da Polinésia, em canoas, navegando pelo Pacífico. O que encontraram era um paraíso. Uma ilha coberta por floresta densa, com solo fértil, com pássaros em abundância, com peixes nas águas ao redor. A população cresceu, a sociedade se organizou em clãs. E os clãs competiam entre si, mas de uma forma peculiar, competindo pela construção dos maiores e mais impressionantes moais. Cada clã erguia estátuas para homenagear seus ancestrais. Quanto maior o moai, maior o prestígio do clã. E essa competição criou maravilhas, mas também criou a destruição. Por que para transportar estátuas de 12 toneladas? Era preciso madeira, muita madeira, para fazer trilhos, para fazer alavancas, para fazer cordas e para alimentar os trabalhadores que construíam os moais. Era preciso desmatar ainda mais, para plantar comida, árvore por árvore. A floresta foi sendo derrubada. Ninguém tomou uma decisão de destruir a ilha. Ninguém acordou um dia e disse: vamos desmatar tudo. Cada família derrubava uma árvore para construir uma canoa. Cada clã derrubava algumas árvores para seu próximo moai, uma decisão pequena de cada vez. Cada uma racional em si mesma, mas coletivamente. Catastrófica. E quando a última árvore grande caiu, o colapso foi rápido? Sem árvores. Não havia madeira para fazer canoas sem canoas. Não havia como pescar em alto março. Os pássaros que aninhavam nas árvores desapareceram. Os ratos que haviam chegado com os primeiros colonizadores comeram as sementes das árvores restantes, impedindo qualquer regeneração. Sem proteção da floresta, o solo foi carregado pela chuva.
As plantações produziram cada vez menos. A fome chegou, e com a fome, a guerra. Os clãs que antes competiam com moais, agora competiam com armas. Os moais dos clãs rivais foram derrubados, como ato de humilhação, como ato de poder. A população, que pode ter chegado a 15 mil pessoas, caiu para menos de 3 mil. E quando os primeiros europeus chegaram à ilha em 1722, encontraram um lugar diferente do paraíso original. Uma ilha quase sem árvores, com uma população fraturada, e centenas de estátuas gigantes, deitadas no chão, derrubadas pelos próprios habitantes. A Ilha de Páscoa não foi destruída por um inimigo externo. Foi destruída por decisões internas, pequenas, incrementais, que ninguém achava que seriam o fim, até serem. Nossa última parada é o Sudeste Asiático, século IX da Era Comum, no coração da floresta que hoje é o Camboja. Um homem chamado Jayavarman II declarou independência dos invasores javaneses e se proclamou rei universal. Assim nasceu o Império Khmer e a civilização que surgiria dali. Construiria a maior cidade Priandão da história da humanidade, Angkor. Em seu auge, por volta do século XII, Angkor tinha mais de 1 milhão de habitantes. Em um tempo em que Londres tinha menos de 50 mil. Em um tempo em que Paris tinha talvez 100 mil. 1 milhão de pessoas em uma floresta tropical no Camboja, séculos antes que qualquer cidade europeia chegasse a essa escala. E Angkor Wat, o complexo de templos que até hoje é o maior monumento religioso do mundo. Construído pelo rei Suryavarman II no século XII, dedicado ao deus hindu Vishnu, com uma área de mais de 1 quilômetro quadrado. Decorado com mais de 1.700 metros de belevo esculpidos na pedra. Cada detalhe calculado, cada pedra colocada com precisão. Levou décadas para construir e ainda está de pé. Mas o que realmente fazia Angkor funcionar não eram os templos. Era a água. Os engenheiros Khmer construíram um sistema hidráulico, que era uma das maravilhas do mundo medieval. Reservatórios gigantes chamados bareis. O maior deles tinha 7 quilômetros de comprimento e quase 2 quilômetros de largura. Canais que conectavam esses reservatórios a campos de arroz, com portas que controlavam o fluxo de água. Um sistema que permitia até 3 colheitas de arroz por ano, em uma região onde normalmente só seria possível uma. Esse sistema alimentava 1 milhão de pessoas. E esse sistema era a força do Império Khmer. Mas também era sua vulnerabilidade, porque tudo dependia da chuva e da monção, e do funcionamento preciso de um sistema que levou gerações para construir, e que precisava de manutenção constante. No século XIV e XV, o Império Khmer começou a enfraquecer. E os problemas vieram de várias direções ao mesmo tempo. As monções se tornaram instáveis. Pesquisadores que analisaram registros de crescimento de árvores na região encontraram evidências de secas prolongadas, intercaladas com inundações massivas. O sistema hidráulico, que havia sido a força do Império, tornou-se seu calcanhar de Aquiles. Quando chuvas excessivas danificavam os canais, o sistema levava anos para ser reparado. Quando secas esvaziavam os reservatórios, as colheitas falhavam. E, ao mesmo tempo, os ataques externos aumentavam. O reino tailandês de Altaia crescia em poder. E via Angkor como um alvo valioso. E como um rival a ser eliminado. Em 1431, os tailandeses tomaram Kar. E o que aconteceu depois é fascinante. Porque Angkor não foi destruída, foi abandonada, a corte Khmer se mudou para o sul, para onde hoje é Phnom Penh, mais perto do março, mais perto das rotas de comércio marítimo. Ian ficou para trás com seus templos, com seus reservatórios
com suas estátuas e com a floresta, que lentamente, mas inevitavelmente, começou a tomar tudo de volta. 5 civilizações, 5 continentes, 5 épocas diferentes. Os maias desapareceram, o Vale do Indo desapareceu. Os Anasazi partiram, a Ilha de Páscoa entrou em colapso. O Império Quimer caiu. E quando você olha para todas essas histórias juntas, um padrão assustador começa a aparecer. Nenhuma dessas civilizações foi destruída por um único inimigo poderoso. Nenhuma foi varrida do mapa por uma única catástrofe. Todas elas foram enfraquecidas por dentro, antes de serem derrubadas por fora. E o que as enfraqueceu por dentro? Mudanças climáticas. Todas elas sofreram com alterações no clima que afetaram sua capacidade de produzir alimentos, secas. Inundações, monções instáveis, temperaturas extremas, pressão sobre os recursos naturais. Todas elas exploraram seu ambiente além da capacidade de recuperação. Florestas derrubadas, solo esgotado, rios desviados. Espécies extintas. Dependência de sistemas complexos e frágeis. Os maias dependiam da chuva, o Vale do Indo dependia dos rios. Os Anasazi dependiam de um clima estável, a Ilha de Páscoa dependia das florestas. O Império Quimer dependia de seu sistema hidráulico. Quando esses sistemas falharam, tudo falhou junto. Desigualdade e conflito político em todas essas civilizações. Conforme os recursos escasseavam, a competição interna aumentava, elites que continuavam acumulando, populações que sofriam com a escassez, líderes que perdiam legitimidade, guerras que drenavam recursos que já eram insuficientes. E talvez o mais perturbador de tudo, nenhuma dessas civilizações acreditava que estava perto do fim. Os reis maias continuavam construindo templos. Os engenheiros de Angkor continuavam planejando novos canais. Os habitantes da Ilha de Páscoa continuavam derrubando árvores para seus moais. Cada um convicto de que seu sistema funcionaria, que os problemas seriam resolvidos, que a civilização continuaria, até o dia em que não continuou. E agora? Vem a parte desconfortável. Mudanças climáticas, pressão sobre recursos naturais, dependência de sistemas complexos e frágeis, desigualdade crescente, conflito político. Esses não são apenas os problemas das civilizações antigas. São os titulares de jornal de hoje. A história costuma ser ensinada como uma sequência de datas, números, nomes de reis, batalhas. Mas talvez a história seja algo muito mais importante do que isso. Talvez a história seja um aviso, um conjunto de padrões que se repetem, que continuam se repetindo e que pedem para ser reconhecidos. Os maias acreditavam em seu futuro. Os habitantes de Angkor acreditavam em seu futuro. Os povos da Ilha de Páscoa acreditavam em seu futuro. Os engenheiros do Vale do Indo acreditavam em seu futuro. Os Anasazi acreditavam em seu futuro. E nós também acreditamos. Mas a história faz uma pergunta que atravessa os séculos e chega silenciosamente até o presente. E se estivermos mais próximos do colapso do que imaginamos? Porque toda civilização parece eterna, até o dia em que deixa de existir. E as ruínas que restam não são apenas pedras, são perguntas direcionadas a nós. Se esse vídeo fez você enxergar a história de outra forma, se você sentiu aquele incômodo de reconhecer padrões do passado no presente, se você quer continuar investigando os mistérios que moldam a humanidade, então você já sabe onde está. Se inscreve no Mundo em Paralelo, ativa o sininho. E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acredita que o passado não tem nada a ensinar.
Porque aqui, cada ruína conta uma história. E cada história pode mudar a forma como vemos o futuro.